Minha sogra chegou aqui na minha casa às 6 horas da manhã, me xingando, me esculhambando, chamando a minha casa de chiqueiro, que era a casa cheia de fralda espalhada no meio da casa. Ela acordou toda a vizinhança dizendo que a minha casa estava pior que chiqueiro de porco, perguntando como o filho dela consegue viver numa casa numa sujeira dessa. Gritava mesmo, sem dó e sem piedade, dizendo que minha casa estava só o chiqueiro fedendo, que minha casa não dava nem pra respirar, que tava fedendo comida azeda, sujeira, bosta nos cantos. Gritava, me deixou com tanta vergonha, dizendo que minha casa não tinha nem espaço pra poder passar, que só tinha lixo. Respirei fundo pra poder não responder ela, só que não teve jeito. Ela não sabe o que eu passo na minha casa todos os dias, porque se ela chegasse com educação, me perguntasse o que estava acontecendo, eu ia responder com a educação. Só que não, ela já chegou na minha casa armando uma confusão, caçando briga, falando mal de mim, da minha casa, dos meus filhos, que a minha casa tava pior que chiqueiro, a minha casa tava fedendo mal. Gente, tem noção de que é chegar na casa dos outros 6 horas da manhã sem avisar, sem nada, depois de ter passado a noite em claro, porque meu filho não está se sentindo muito bem, está vomitando, cagando o tempo todo. Tem noção do que é ter 4 filhos, ainda tá grávida, não ter nenhum apoio, nenhuma ajuda de ninguém pra poder lavar pelo menos uns pratos pra mim, segurar o bebê pra me fazer as coisas? Assim é a minha vida no dia a dia. Se eu não fizer, não tem ninguém pra fazer pra mim. Eu estava cansada de ouvi-la, assim, ela sabia o que eu estava passando dentro da minha própria casa. Soltei logo a real, que ela e nem ninguém sabia o que eu estava passando dentro da minha casa. Muito bem que ela nunca chegou na minha casa topar dessa situação. Ela sabe que eu sou limpa, organizada pra poder chegar daquela situação, porque alguma coisa estava acontecendo. Passei a noite toda, em claro, com tanta roupa pra poder lavar, porque ela não veio me ajudar em vez de estar falando. Eu não pensei 2 vezes em colocar ela pra poder correr da minha casa. E ainda falei que ela não voltasse na minha casa nunca mais. Se for pra poder criticar, que ela desaparecesse da minha frente, porque ela e a família dela só vem na minha casa pra poder falar mal de mim, das minhas coisas. Sogra só presta pra poder falar mal das noras, só presta pra poder alisar a cabeça do filho. A nora, ela esculhamba, assim como a minha está me esculhambando. E também aproveitei pra poder falar o banano do meu marido, que eu não quero saber mais da mãe dele na minha casa, e que não quero saber da família dele em geral na porta da minha casa também, porque ele só vem pra poder dar palpite na minha vida, na vida dos meus filhos. Meu esposo, ao invés de ficar a meu favor, ele foi contra mim. Eu nunca imaginei estar numa família assim. Ele nunca me defendeu da mãe dele, nunca me defendeu da família dele, sabe? Mas eu falei a real pro meu marido, eu falei pra ele, tudo que ela devia fazer era chegar na minha casa me ajudando, perguntando o que estava acontecendo na minha vida. Depois de eu ter contado tudo pro meu marido, achando que ele ia me defender, ele falou o seguinte, que eu estava errada. Ele foi embora com ela. Eu não sei o que fazer, gente. O que vocês fariam nessa situação?